telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 1º de maio de 2024, nós vamos conferir agora as manchetes dos principais jornais do país, começando pela capa do jornal O Globo, que traz como principal foto sobre o show da Madonna. Por Madonna, todo dia é do trabalho. Sob sol inclemente e em ritmo acelerado, operários armam a estrutura para o mega show de Madonna em Copacabana, sem pausa nem mesmo no feriado de hoje, Dia do Trabalho. No total, a produção do evento envolve 4.000 pessoas. Do outro lado da calçada, fãs se aglomeram à espera de uma aparição da cantora, que deve ensaiar no local amanhã e sexta-feira à noite. A principal manchete é sobre risco fiscal. Programa para setor de eventos é aprovado e custará 15 bilhões de reais. Governo negocia e mantém limite à medida que vai vigorar até 2026. O Senado aprovou ontem o projeto que prorroga o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PES, mas com limitações. A medida, que já havia passado pela Câmara, vai agora à sanção presidencial. Apesar de defender a extinção do programa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu, após longa negociação, estabelecer limites à proposta do Congresso. Ele atenderá 30 setores, como bares, restaurantes e hotéis, e irá durar até 2026 ou até que se esgotem os 15 bilhões de reais reservados. Pouco antes da votação, o governo conseguiu convencer a relatora Daniela Ribeiro, do PSD, a não incluir a correção inflacionária, que ampliaria em 2 bilhões de reais o impacto da medida. Emprego melhora e vira arma do governo em busca de popularidade. A taxa de desemprego do primeiro trimestre ficou 7,9%, o menor nível para o período em 10 anos. Os dados são vistos no Planalto como trunfo para reverter a queda de popularidade do presidente Lula, que vai hoje a evento pelo Dia do Trabalho. Pacheco cobra do governo proposta alternativa sobre a desoneração da folha. Fim da neutralidade de rede seria grande erro. Para pesquisador, modelo que taxa o uso de infraestrutura da internet levaria a uma concentração de provedores e acabaria com a internet como conhecemos. Câmara Argentina aprova pacote de reformas de Milei. Presidente faz concessões para avançar com medidas que modificam sistemas previdenciário e trabalhista. Polícia invade Colômbia e detém manifestantes. Como o racismo deve ser tratado na escola? Ataque à filha de 14 anos da atriz Samara Filippo por colegas abriu debate sobre qual deve ser a punição nesses casos. Especialistas analisam como as famílias da vítima e dos agressores e a escola devem reagir. A preparação física ideal para o sexo. De ginástica localizada a yoga, uma série de exercícios indicados por especialistas para melhorar a vida sexual. Na área de esportes, Gabigol consegue efeito suspensivo e já pode jogar. Liberado da suspensão por tentar fraudar o exame antidoping, o atacante se reapresentou e está à disposição de Tite para o jogo desta noite no Maracanã contra o Amazonas pela Copa do Brasil. E por fim, 30 anos depois, devoção inabalada. Ayrton Senna, cujo acidente fatal em Imola completou hoje 3 décadas, seguiu unindo os brasileiros num caso raro de idolatria unânime, que se renova a cada geração. Difícil alguém atingir esse patamar. O brasileiro via nele o país que dava certo, resume o piloto Cacá Bueno. Oceli, quais são os destaques do Estadão? O Estadão, na sua capa, na edição deste sábado, dia 1º de maio, Lorena, no Globo, a foto de destaque é o palco do show da Madonna, claro, no Rio de Janeiro. O Estadão traz como imagem principal esta aqui, com esses estudantes, pegando uma caixa aqui de alimentos, na Universidade de Colômbia, em Nova York. Diz o seguinte: após invadir a Universidade de Colômbia, alunos pró-palestinos são presos. Prédio da instituição de Nova York, uma das mais importantes dos Estados Unidos, foi tomado durante 20 horas por ativistas contra a guerra em Gaza. Na foto, alunos recebem comida nessa cesta de plástico. À noite, a polícia retomou o edifício, houve prisões em mais 5 estados
do ISEA, aqui no caderno 2, anunciando a volta do Comilão e Ranzinza Garfield nos cinemas. Acidente com morte, motorista do Porsche que bateu em carro de aplicativo vira réu. Aeroporto de Guarulhos. Em 2 dias, 18 passageiros com droga no estômago são presos. 30 anos sem Ayrton Senna. Fórmula 1 revolucionou segurança após morte do piloto brasileiro em Imola. Mas a manchete principal é sobre taxa de juros. Mercado de trabalho aquecido eleva pressão sobre o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Diz o seguinte: a criação de 244.315 vagas formais de trabalho com carteira assinada no mês de março, de acordo com o Ministério do Trabalho, e a taxa de desemprego de 7,9% no primeiro trimestre deste ano, melhor do que a expectativa de analistas, reforçam o cenário de um mercado de trabalho aquecido no país e podem jogar mais pressão sobre o Banco Central. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, se reúne na próxima semana para definir a nova taxa básica de juros, a Selic, do país, hoje em 10,75% ao ano. Nas últimas semanas, parte dos analistas passou a considerar a possibilidade de o Copom reduzir, já na sua reunião de maio, deste mês de maio, o ritmo de corte na Selic de 0,5 ponto percentual para 0,25 ponto. Esse cenário considera tanto as incertezas sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos, quanto a decisão do governo brasileiro de mudar as metas fiscais para os próximos anos. Segundo analistas, um mercado de trabalho aquecido reforça um cenário positivo para o consumo, mas pode ser desafio extra para o controle da inflação. 7,9% foi a taxa de desemprego no primeiro trimestre, a menor para o período desde 2014. O mercado previa 8,1% e estamos a 7,9%. Contas públicas, outro destaque da capa do jornal O Estado de São Paulo. Fernando Haddad pede e Senado não corrige valor de subsídio a eventos. Após apelo do ministro da Fazenda, o Senado manteve texto da Câmara, o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, sobre a prorrogação de renúncia fiscal em favor do setor das empresas do setor de eventos, sem prever correção pela inflação. 15 bilhões de reais será o teto da renúncia fiscal, dinheiro que a União deixará de arrecadar do setor de eventos até dezembro de 2026. Outros destaques na área internacional: redução do Estado. Presidente da Argentina, Milei, faz concessões e reforma que amplia seus poderes passa na Câmara. O texto permite privatizações e reforma trabalhista. O plano vai ao Senado, onde o governo Milei tem apoio ainda menor. Segurança pública. Mortes por policiais militares em São Paulo mais do que duplicam com a Operação Verão. No primeiro trimestre foram 179 registros envolvendo agentes em serviço, ante 75 mortes no mesmo período de 2023. Uma entrevista
com a estudiosa de conflitos em escolas, Thelma Vinha. Ela diz: Brasil pune muito, mas não educa sobre racismo. A educadora analisa nesta entrevista ao Estadão a reação ao caso de racismo contra a filha da atriz Samara Filippo. E para terminar, Lorena, os dois editoriais, o primeiro tem um título: O agro não precisa de Bolsonaro, e o segundo editorial é A Última do Senhor Juscelino. Juscelino aqui, no caso, é o ministro das Comunicações. É com você. Muito, vamos conferir agora os destaques da Folha de São Paulo, que traz como um dos manchetes: mortes por PMs em São Paulo sobem 138% no trimestre. Nos primeiros 3 meses deste ano, 179 pessoas foram mortas por policiais militares no estado de São Paulo, segundo o governo Tarcísio de Freitas. O número representa alta de 138% em relação às 75 mortes registradas em mesmo intervalo de 2023. O período coincide com o da Operação Verão, na Baixada Santista, que contabilizou 56 mortes. Todos os casos são investigados de gestão de Tarcísio. A principal manchete: senadores prorrogam PEC. Custo é de 15 bilhões de reais. Texto que prevê benefício fiscal ao setor de eventos vai à sanção de Lula. O Senado aprovou ontem um projeto de lei que prorroga benefício fiscal para o setor de eventos com um teto de 15 bilhões de reais de renúncia até dezembro de 2026. O texto vai para a sanção do presidente Lula. A principal foto da capa da Folha de São Paulo traz o Trump e afirma: juiz multa Trump por violar a ordem de silêncio. O ex-presidente chega a tribunal do caso da compra de silêncio de ex-atriz pornô em Nova York. Punição de $9 mil se deu devido a insultos de Trump aos envolvidos no júri. Corpo é encontrado no lago de Ibirapuera. O cadáver de um homem sem roupas e em decomposição estava às margens do lago do parque na zona sul de São Paulo. Perícia busca identificá-lo e descobrir a causa da morte. Receita vai orientar empresas sobre reoneração, diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro diz que a Receita estuda a solução para empresas de 17 setores atingidas por decisão do STF, que suspendeu a desoneração da folha, pois o recolhimento dos encargos deve ser feito até o dia 20. Temporais deixam 5 mortos e 293 fora de casa no Rio Grande do Sul. As chuvas que atingem 67 cidades no Rio Grande do Sul deixaram ao menos 5 mortos, 18 desaparecidos, 198 desabrigados e 95 desalojados. Ontem havia 47 pontos de bloqueios em estradas e 130 mil moradores estavam sem energia. Aulas foram suspensas em 145 escolas. Em vitória de Milei, deputados aprovam pacote de reformas. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou ontem, por 142 a 106 votos, o pacote liberal do presidente Javier Milei, que prevê privatizações e concentra poder nas mãos do mandatário. Milei comemorou o resultado e disse que as medidas fazem o país avançar contra a casta política. Promotoria e AGU disputam 8,2 bilhões de Maluf na Suíça. A Advocacia Geral defende que 16,3 milhões de dólares bloqueados em contas na Suíça ligadas a Paulo Maluf sejam destinados à União. O Ministério Público Paulista quer que recursos para a cidade de São Paulo. PF suspeita de 3 rotas de desvio para ministros de Lula. Reta final do inquérito que mira o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, apura suposto uso de 3 caminhos para o desvio de valores de contratos da Codevasf em Vitorino Freire. Ele deve prestar depoimento nos próximos dias e de ser alvo de acusação injusta. E por fim, Rei Charles reassume a agenda após ter diagnóstico de câncer. Oceli, quais são os destaques do jornal O Povo? Jornal cearense O Povo, Lorena, na sua capa, o destaque aqui é a foto do Ayrton Senna. 30 anos sem Ayrton Senna. A trajetória vitoriosa e o legado do icônico piloto brasileiro que faleceu num acidente em Imola. Política. Prefeito de Pindoretama é suspeito de ser dono de posto de combustíveis
que abastece carros da própria prefeitura, onde ele é o gestor. Foi alvo de uma operação ontem da Polícia Civil junto com o Ministério Público do Estado do Ceará. Na área de esportes, o destaque da capa do jornal O Povo, Lorena, é o jogo hoje à noite, às 19 horas. O Fortaleza recebe o Vasco na Arena Castelão e abre a disputa da terceira fase da Copa do Brasil. Mas a manchete principal do jornal é sobre emprego. Segundo maior do Nordeste, Ceará tem saldo de 6,1 mil empregos em março. Número é 40% acima daquele registrado em fevereiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos, o CAGED. Melhor desempenho é do setor de serviços. Outro destaque aqui na caderno de cultura, o caderno Vida e Arte. Esse senhor aqui é o artista plástico Roberto Galvão, que celebra 60 anos de carreira e reflete sobre a criação nas artes. Roberto Galvão é casado com a colega jornalista Lúcia Galvão, que trabalhou por muitos anos no jornal O Povo. Na reportagem da edição deste 1º de maio, o Nordeste ainda é conservador na hora de investir. Essa foto, telespectadores, é do Carmelo de Santa Terezinha, aqui em Fortaleza, onde é um Carmelo com as irmãs enclausuradas. Essa foto é por causa os fiéis se despedem das relíquias de Santa Terezinha em Fortaleza. Últimos momentos do relicário da Santa na capital cearense foram acompanhados por grande público. E por último, todas as bacias hidrográficas do Ceará apresentam degradação. Diagnóstico indica entre os pontos graves desmatamento, poluição dos recursos hídricos, queimadas, secas e cheias. É com você, Lorena. Então agora vamos conferir a capa do Correio Brasiliense, que traz como um dos destaques: Senado limita os benefícios ao setor de eventos. Acordo entre a equipe econômica do governo e os parlamentares reduziu o número de empresas beneficiadas pelo Programa Emergencial para o Segmento, o PES, aprovado ontem. O teto de gastos com a isenção fiscal será de 15 bilhões de reais até o ano de 2026. O Distrito Federal tem 342 mil pessoas na informalidade. Na capital, 33,4% do mais de 1,45 milhão de trabalhadores têm carteira assinada. Na véspera do Dia do Trabalho, o IBGE aponta a taxa de desemprego no país em 7,9%. PM suspeitos de agressão depõem ao Ministério Público. Militares denunciados por supostamente espancarem um soldado no curso de formação começam a ser ouvidos por promotores. Os 14 policiais estão em prisão temporária. A principal manchete: avanços e desafios do país com a inteligência artificial. Uma das ferramentas mais revolucionárias deste século foi tema ontem do CB Debate Inteligência Artificial e as Novas Tecnologias, os impactos no mercado brasileiro. Durante mais de 4 horas, especialistas e executivos de diversas áreas como turismo, medicina, segurança pública e educação e autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário discutiram as mudanças que ocorrem na sociedade, no mercado de trabalho e na academia em ritmo bastante acelerado e que impõem questionamentos éticos, além da necessidade de uma regulação sobre seu uso e aplicação. Leis para a chamada inteligência artificial, uma combinação de algoritmos projetados para criar máquinas com capacidades que lembram o pensamento de um ser humano, começaram a ser estudados pelo Congresso Nacional em 2022. Num projeto de lei apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, mas a complexidade do assunto exige o engajamento de todos os segmentos na sua análise. Confira na edição de hoje os principais pontos debatidos.
Memórias do 1º de Maio. Na última reportagem da série sobre o legado de Senna, o fotógrafo Alex Farias fala ao Correio sobre a conexão da morte do maior ídolo com o nascimento do primeiro filho dele. Nova York. Universidade ameaça expulsar alunos. E por fim, na área sobre música, noite para celebrar o Dire Straits em Brasília. Oceli, quais são os destaques do Valor Econômico? Lorena, telespectadores, nós não temos hoje, dia de sábado, o Valor Econômico não tem a sua versão impressa. Nós vamos mostrar então para vocês o que são os destaques do portal do jornal Valor Econômico, o jornal online. O destaque principal é dizendo que o Campos Neto, que é presidente do Banco Central do Brasil, diz que uma sinalização de pleno emprego traz preocupação sobre impacto inflacionário. Não por causa do pleno emprego, que isso é bom, ter mais emprego. É porque eles já veem que mais emprego vai haver mais consumo. E havendo mais consumo, a tendência é aumentar a inflação. Outro destaque do Valor Econômico é dizendo que o Senado Federal aprovou o projeto do PERSE, que com um teto de 15 bilhões de reais em renúncia fiscal para o segmento de empresas do setor de eventos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu a aprovação e espera mudança em ranking do Brasil. Falar em Senado, o Valor Econômico diz que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou que o governo, essa atitude do governo de levar para a justiça, de judicializar a desoneração, foi um erro primário. Outro destaque é o ministro nomeado para o Tribunal Superior do Trabalho desempata disputa que estava havendo entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Na área de empresas, nós temos lucro da Amazon triplica no primeiro trimestre. Pátria contrata UBS para venda da Gran Coffee de máquinas de café. No mundo, Câmara Argentina aprova medida de Milei, presidente Milei, após 29 horas de debates. A venda da Paramount significa uma luz no fim do túnel para a Disney. Ex-CEO da Binance, CZ, é condenado a 4 meses de prisão, aqui na área da criptomoedas. Conheça as 50 ações revolucionárias para investir. Na área de carreira, semana de 4 dias de trabalho, primeiros resultados no país. Conheça o castelo de Harry Potter destruído pela Rússia. Chineses aceitam pagar mais por carne sem desmatamento. Enfio sai da recuperação com backlog de 1,5 bilhões de reais. Outro destaque do Valor Econômico no seu portal. O que é a Copag, quem é o dono dela e por que a empresa está nos holofotes. Área de finanças. Selic abaixo de 10% seria imprudente, diz Genoa. Aeroporto de Guarulhos planeja investir 200 milhões de reais em melhorias. Massa falida do Banco Santos começa a distribuir 365 milhões aos credores. Uma matéria aqui de análise, explicando por que a Casas Bahia pediu recuperação extrajudicial. Na área de política, Marinho reforça compromisso de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil até 2026. Tribunal Superior Eleitoral vai realizar novas diligências
antes de decidir sobre cassação do senador Jorge Seifi. Ataque ao governo chegou a desviar 6,7 milhões de reais ao Tribunal Superior Eleitoral com 8 operações em 1 minuto. Ainda na área de política, Polícia Federal faz operações para combater desvio de dinheiro público, fraudes bancárias e garimpo ilegal. Na área de finanças, sentimento de cadeira vazia permeará primeira reunião anual da Berkshire sem Munger. Goldman negocia transferir parceria de cartão de crédito da GM para Barclays. Dívida pública federal total alcança 6,63 trilhões de reais em março. Dúvidas sobre próximos passos do FED, que é o Banco Central norte-americano, geram apreensão no mercado. E por último, Lorena, aqui na área nacional, diz que o ministro Marinho comemora melhora no CAGED de março, desde 2020, e chama receio com a volta da inflação de aberração. Enem dos concursos envolve mega operação de segurança. Falta de crédito adequado tira competitividade das empresas de pequeno porte no Brasil. É uma indagação que o jornal faz. Posso emendar folga após feriado do Dia do Trabalho? Eu vou aproveitar, eu dizendo que era o último, mas eu vou aproveitar para mostrar aqui para os telespectadores, Lorena, como é que está a cotação do dólar e do euro. O dólar comercial está para a compra 5,19 e para a venda 5,1927, uma variação a maior de 1,52%. Já o dólar turismo para a compra está 5,2203 e para a venda 5,4003, uma variação a maior de 1,40%. O euro comercial para a compra 5,5408 para a compra, não é? E para a venda 5,5414, uma variação a maior de 1,06%. E por último, o euro turismo para a compra está 5,6045 e para a venda 5,7845, uma variação positiva de 1,07%. É com você. Então agora vamos conferir as páginas internas de cada um dos jornais, começando agora pelas páginas do jornal O Globo, que traz em seus editoriais profusão de exceções de estosse e reforma tributária. Congresso deve evitar novos casos especiais que elevam a alíquota padrão para todos os demais. O segundo editorial, ao protelar PL das redes sociais, Congresso mantém atraso no Brasil. Enquanto europeus já são a opacidade da moderação de conteúdo, por aqui ainda prevalece o vale tudo. Na área de política, peregrinação. Sucessão na Câmara gera disputa na bancada evangélica, acenos e promessa de superfederação. Também na área de política, governo descarta aliado de Lira para TST e atende o grupo ligado ao PT. Nomeado para cargo de ministro é Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, que terá que ser aprovado pelo Senado após sabatina. No 1º de maio, Lula quer capitalizar emprego e renda. O governo pretende explorar a geração de postos de trabalho e recuperação do salário mínimo para tentar reverter quedas de popularidade. O presidente é esperado no ato das centrais sindicais em São Paulo, onde deve receber afagos, mas também cobranças. Tarcísio e Nunes não vão ao ato das centrais em São Paulo. Lula deve estar acompanhado de Alckmin e ministros como Luiz Marinho. TSE quer nova coleta de provas em ação que pode casar safe.
Julgamento foi retomado com decisão do relator, que foi acompanhado pela maioria dos votos. Não há data para a próxima sessão. Guia antirracista. Como casos iguais ao da filha de Samara Filippo devem ser tratados por escolas e pais. Calor de verão vai marcar o outono e o inverno. Aquecimento do Atlântico está ligado aos dias mais secos em todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul, onde a chuva deixou 5 mortos. Pantanal pode correr risco e temperatura alta no Centro-Sul vai se manter. Na área de economia, mercado aquecido. Taxa de desemprego de 7,9% no primeiro trimestre é a menor para o período em 10 anos. Rendimento sobe 4% em um ano e chega a R$ 3.123. Salário médio de novos contratados em março é maior do que no ano de 2023. Acionar o STF foi erro primário, diz Pacheco. O presidente do Senado critica a decisão do governo de recorrer à corte contra a desoneração da folha de pagamento e diz que caberá ao executivo agora apresentar uma proposta alternativa para chegar a um acordo. Marcas pegam carona no show de Madonna, a rainha do pop. Camarote na casa da Narcisa, drink like a virgin e hidratante labial são apostas. Também na área de economia, Senado limita a PEC a 15 bilhões de reais até 2026 e reduz os beneficiados. Haddad negociou termos do programa. O ministro agradeceu a Pacheco e Lira e disse que o caso mostra capacidade de entendimento entre o Legislativo e o Executivo. Votação de projeto que antecipa 15,7 bilhões é adiada. O senador afirma que havia impasse regimental na CCJ para justificar a postergação da análise do projeto que recria o DPVAT. E por fim, na área sobre o mundo, escalada no campus. Polícia invade a Universidade Columbia e detém estudantes que ocupavam um prédio. Oceli, o que temos hoje no Estadão? Nas páginas internas do Estadão, Lorena, internautas, o destaque, a nota principal da coluna do Estadão, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, diz que o PT, o Partido dos Trabalhadores, tenta retomar mais poder de voto da União, do governo federal, na Eletrobras, com um jabuti, com uma emenda chamada de jabuti, em medida provisória da energia. O deputado federal Boris Guedes, do PT, apresentou uma emenda à medida provisória da conta de luz, com o objetivo de mudar a lei da desestatização da Eletrobras. A proposta é suprimir o trecho que limita o capital votante de qualquer acionista da companhia a 10%. Isso inclui a União, que tem hoje 42% das ações. O governo já havia acionado o Supremo Tribunal Federal contra a redução de seu poder de voto com a desestatização, mas a ação não foi concluída ainda no Supremo. Preocupados com a ofensiva do Planalto sobre a Eletrobras, agentes do mercado alertaram o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que a emenda do deputado Gás, que é apenas uma entre as 175 emendas apresentadas por parlamentares, seria um jabuti na medida provisória, por não ter relação direta com o seu teor original. Procurado, o Ministério de Minas e Energia não respondeu. Páginas de editoriais. O primeiro editorial do jornal O Estado de São Paulo, deste 1º de maio. O agro não precisa de Bolsonaro. A atuação política do setor é legítima e necessária, mas a partidarização é nociva, tanto mais se atrelada a uma figura deletéria à pauta, conservadora e liberal como o ex-presidente da República.
Segundo editorial, a última do senhor Juscelino. A tolerância de Lula com os malfeitos do ministro das Comunicações pode ser alta, mas a paciência dos que prezam pela decência no exercício do munus público já se esgotou há muito tempo. Páginas de artigos. O primeiro artigo é escrito pelo reitor da Uniregistral, professor José Renato Nalini. Todos seremos vítimas. Ele diz: a ocupação clandestina já chegou às margens das represas. São construções que aceleram o processo de deterioração de um espaço que deveria ser considerado um santuário. O outro artigo é escrito a 4 mãos por Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho e Olavo Pires de Camargo. Eles são professores titulares do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dizem eles: não queremos que o cenário de poliomielite se repita, ainda mais quando contamos com um programa nacional de imunizações tão bem estruturado. Política. Governo Lula reuniu o Conselho de Segurança só uma vez e a área é gargalo. A foto aí é do ministro da Segurança, o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Base de Lula perde espaço nas redes para a direita. Vera Rosa escreve: o bode que atormenta Lula e os militares. Em uma década, Câmara Federal desembolsa 2,8 milhões com deputados presos. Dia do Trabalho leva pré-candidatos a ato sindical, missa e anunciar nomes. Internacional. Presidente Milei faz concessões e reforma que amplia seus poderes passa na Câmara da Argentina. Assassinato de modelo envolvida com narcotraficantes choca o Equador. Ainda internacional. Polícia prende estudantes e desfaz protesto na Universidade Columbia, em Nova York. Homem mata adolescente e fere 4 em ataque com espada em Londres. São Paulo. Operação Verão faz mortes por policiais militares mais do que dobrarem em São Paulo. Justiça torna motorista de Porsche réu, mas nega terceiro pedido de prisão. Em Cumbica, presos 18 passageiros com droga no estômago. Chuvas causam 5 mortes no Rio Grande do Sul. Estado tem alerta de perigo até amanhã, domingo. Para especialista, Brasil pune muito, mas não educa sobre racismo. É uma entrevista aqui de página inteira com Thelma Vinha. Com recorde de casos e mortes, onda de calor amplia a ameaça da dengue em São Paulo. Esportes. Morte de Ayrton Senna há 30 anos revolucionou padrões de segurança da Fórmula 1. Em Natal, Corinthians encara o América do Rio Grande do Norte e tenta superar desfalques. China lança mapa geológico mais completo da Lua. Caderno de Economia. Mercado de trabalho aquecido põe pressão sobre Banco Central, diz mercado. Desemprego em 7,9% é o menor para março em 10 anos, diz o IBGE.
Nos Estados Unidos, mercado descarta corte da taxa de juros no curto prazo. Senado aprova novo projeto de lei do PERES. É o que libera uma renúncia fiscal de 15 bilhões de reais para o setor até 2026. Estados se preparam para duelo com o governo federal na reforma tributária. Geraldo Alckmin faz dupla com Fernando Haddad para ajudar o presidente na articulação. Não tem plano B. Não dá para ir para outro planeta, diz Luiz Fernando Guedes. Ante as crises da biodiversidade, o executivo conta como defender o meio ambiente e a humanidade. Ele é do SOS Mata Atlântica. Quem não conseguiu fazer mudança estrutural não está sobrevivendo, diz Eduardo Terra. Ele é especialista. Para ele, o modelo de negócio defasado e juros altos afetaram redes de varejo do país. Lucro do Banco Santander cresce 41% e atinge 3,02 bilhões de reais. Venda de ações da Multiplan é a segunda maior oferta do ano e atrai estrangeiros. Grupo árabe Edge compra a segunda empresa no Brasil. Gigantes de tecnologia planejam ampliar investimentos em inteligência artificial. E por último, Lorena, é a capa do caderno de cultura e comportamento do jornal O Estado de São Paulo. É a estreia no cinema do Gato Folgado, mal-humorado e comilão, está de volta às telas. É com você. Já na Folha de São Paulo, os editoriais são: Lula deve selecionar atritos e buscar centro. Derrubada mais frequente de vetos presidenciais evidencia que o governo não consegue impor sua agenda a um congresso de orientação diversa. O segundo editorial, África do Sul em transição. Possível perda de força do CNA em pleito faz parte do jogo democrático, mas extremismo é temerário. Na área de política, Polícia Federal suspeita de 3 caminhos utilizados para desvios de valores por ministro. Juscelino Filho diz ser vítima de acusação injusta e afirma que é o principal interessado nos esclarecimentos da investigação. Grupo omite patrocinadores de viagem de ministros a Londres. Organizador de fórum afirma que bancou gastos, mas não divulga os valores. Lula indica aliado de Pacheco e de petistas para vaga no TST. Tribunal de Justiça de São Paulo promove segunda juíza por critério de gênero. TSE suspende julgamento de senador Jorge Seife. Relator entendeu que faltam informações sobre a conduta do bolsonarista e corte determina buscas por mais provas. TRS fazem mutirão para a emissão de título de eleitor. O prazo termina nesta quarta-feira, dia 8. Raquel Lira tira cargos do PL e cogita uma aliança com Lula. Indicados do partido de Bolsonaro foram exonerados pela governadora de Pernambuco. Júri de bolsonarista que matou petista fica indefinido com liminar para a defesa. Decisão de prisão de jornalista em Pernambuco é derrubada. Congresso dos Estados Unidos ressuscita a audiência articulada por bolsonaristas. Na área sobre o mundo, deputados argentinos aprovam lei ônibus em vitória para Milei. Embora desidratado, o pacote de reformas abre caminho para privatizações e aumenta poderes do ultraliberal. Conselho de Transição no Haiti nomeia presidente e premier. Alunos pró-Palestina invadem edifício da Universidade de Colômbia. Manifestação segue após instituição ameaçar jovens de expulsão. Casa Branca diz que a abordagem de ato é errada. Juiz multa Trump em $9 mil e ameaça prendê-lo por violar ordem de silêncio. No Oregon, crise de moradia se associa a debate das drogas.
Alta da população de rua impulsiona movimento pela proibição de entorpecentes. Governo Biden dá passo para tornar o uso da maconha crime menos grave. Na área de mercado, Senado prorroga benefício a empresas de eventos a custo de 15 bilhões de reais até 2026. Relatora recua da decisão de corrigir pela inflação limite de renúncia fiscal. Texto vai para a sanção. Setores ainda esperam solução política para a desoneração. Em meio a impasse, empresas não decidiram sobre como pagar contribuição. Ataque ao governo desviou 6,7 milhões do TSE com 8 operações em 1 minuto. Desemprego sobe para 7,9% e é o menor para o primeiro trimestre desde 2014. O IBGE diz que comportamento sazonal explica avanço em relação ao fim de 2023. O mercado esperava uma taxa de 8,1%. País cria 244,3 mil vagas formais em março sob o impulso de novos serviços. Dólar avança 3,5% em abril para R$ 5,09, maior alta desde agosto. Mercados têm dia de aversão ao risco na véspera de feriado no Brasil e de decisão sobre os juros nos Estados Unidos. Santander amplia crédito e lucro sobe 41% no primeiro trimestre, para 3 bilhões de reais. Saiba como utilizar o FGTS para compra de imóvel. Quem tem ou já teve trabalho formal pode usar o fundo em financiamento. E por fim, despesas socioambientais de Itaipu disparam em 2023. Gasto é controverso por obrigar consumidor a financiá-lo via conta de luz. Oceli, o que temos no Povo? As páginas internas do jornal O Povo, Lorena, aqui na coluna vertical, o jornalista Carlos Maza destaca que petistas rebatem a amnésia de Élcio. Élcio aqui é o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, hoje filiado, era do PSB e hoje está afiliado ao PSDB. O Élcio disse que o prefeito Sarto teve muito mais interlocução com o ex-presidente Bolsonaro do que está tendo hoje com o presidente Lula. E foi escalado para responder ao Élcio o ex-deputado estadual Acrisio Sena. Acrisio disse que o Élcio parece ter uma amnésia seletiva, pois ele esquece quem é hoje o ministro da Previdência Social, é o presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupe. O destaque também na coluna vertical é essa foto do conselheiro Valdomiro Távora, dos Távoras de Mombaça. Diz que o presidente, aliás é o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, hoje ele é vice-presidente. Atual vice-presidente, conselheiro Valdomiro Távora, recebe amanhã, quinta-feira, às 18 horas, a medalha Boticário Ferreira, maior honraria da Câmara Municipal de Fortaleza. A charge do Cleiton é relativa ao 1º de maio, comemorado hoje, Dia do Trabalho, do Trabalhador. Outro destaque nas páginas internas do jornal Cearense O Povo é dizendo que os Dia das Mães, segundo domingo de maio, deve movimentar 393 milhões de reais em Fortaleza. A projeção, o crescimento, tem uma projeção de 11,3% no potencial de faturamento do comércio com os presentes do Dia das Mães. Acidente de trânsito em rodovias federais somam 52 mortes neste primeiro trimestre de 2024. Os dados da Polícia Rodoviária Federal. Gabigol pode voltar a jogar. Ele teve o atacante do Flamengo, poderá retornar aos campos depois que a Corte Arbitral do Esporte suspendeu ontem sua pena de 2 anos por tentativa
de fraude em exame antidoping. Lula vai anunciar projetos do PAC em 5 áreas com um investimento de 18 bilhões de reais. A informação é do ministro Rui Costa. Essa foto, Lorena, é um especial sobre o Ceará está na moda. Foi um evento que aconteceu agora final do mês de outubro. Partilhar o saber, alimentar sonhos, inclusão, sustentabilidade e tradição na moda brasileira, a força da tradição, só sobre esse evento de moda realizado aqui em Fortaleza. Na área de política, o jornal registra uma visita que o ex-ministro e ex-deputado federal José Dirceu, do PT, fez ontem à capital cearense. Dirceu coloca Camilo Santana entre opções para candidato a presidente, ao lado do prefeito de Recife, João Campos, e de outros ministros nordestinos. O Zé Dirceu queria dizer que a região Nordeste teria que ter mais relevância política no cenário nacional. Zé Dirceu diz ter certeza do apoio de Luiziane a Evandro Leitão e o ex-ministro diz que direita participa da gestão do governo Lula. Operação policial cumpre mandados na casa do prefeito de Potiretama, acusado de desvio de dinheiro usando um posto de combustíveis. Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, diz que Isolda Sela só não será candidata a prefeito de Sobral se não quiser. Coluna do jornalista Hélio Gaspari diz que os magistrados exageram. Por que exageram? Principalmente os ministros dos tribunais superiores. Porque todo final de semana, todo feriado, eles pegam o avião e vão participar de eventos no exterior. O pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza, Técio, evita se diferenciar de Evandro Leitão sem ver o programa do concorrente. Temos aqui uma nota do Sintaf, dizendo o seguinte: o Sintaf é o Sindicato dos Fazendários do Ceará. 1º de maio, Dia do Trabalhador pelo Direito de Lutar. Nos últimos dias, a sociedade cearense deparou-se com a paralisação de diversos setores do serviço público, como forma de protesto dos trabalhadores que tiveram seus direitos aviltados. Tais ações quase nunca têm o apoio da população, que acaba sendo atingida pela suspensão de serviços e não compreende todo o processo que resultou naquele impasse. É importante destacar, no entanto, que a greve é instrumento legítimo e necessário diante da ausência de negociação e que não é justo que os sindicatos e seus dirigentes, fundamentais na organização e na mobilização dos trabalhadores, sejam pressionados com pesadas multas que visam desestabilizar a luta dos trabalhadores. No Ceará, os servidores públicos acumularam perdas salariais que ultrapassaram a marca de 30%, segundo a série histórica de 2015 a 2023. Com isso, 1/3 do salário foi corroído pela inflação. Diante dessa realidade, os servidores continuam mobilizados e esperam que o governo retome as negociações, reconheçam perdas salariais e avance na pauta de reivindicações da campanha salarial. É por essa razão que os sindicatos continuam sendo necessários, pois, desde a sua criação, tem exercido papel fundamental na organização da classe trabalhadora, atuando na negociação de grandes temas nacionais e lutando por uma sociedade justa e democrática. Neste ano, o tema do 1º de maio é emprego, direitos, renda e democracia.
Dentre as pautas prioritárias elencadas pelas centrais sindicais estão a valorização do salário mínimo, o fim dos juros extorsivos, mais empregos e renda, igualdade de oportunidades e tratamento para mulheres e homens trabalhadores, aposentadoria digna, valorização dos servidores públicos e desenvolvimento sustentável com geração de empregos de qualidade. Os trabalhadores têm o direito de lutar e conquistar, pois somente a luta muda a vida. Assina a nota o Sindicato dos Fazendários do Estado do Ceará. Outro destaque nas páginas internas do jornal O Povo, o jornalista Érico Firmo, na sua coluna, diz que Camilo e a visibilidade do Ministério da Cultura, onde ele é o gestor, ele é senador, mas está de licenciado a convite do Lula para ser o titular da pasta do MEC. 3 CPIs são criadas ao mesmo tempo na Câmara Municipal de Fortaleza. Uma é para investigar a Enel, a antiga Coelce, outra a Cagesse e outra os aplicativos de transporte que atuam em Fortaleza. Governador Eumano de Freitas escolhe o procurador Marcos William, que é da Procap, para desembargador na vaga destinada ao Ministério Público. A reportagem especial do jornal deste 1º de maio é sobre economia. As práticas conservadoras ainda marcam as finanças da alta renda no Nordeste. Cenário se repete para a projeção nacional, a busca para o caminho da organização das finanças. Ainda na área de economia, geração de empregos no Ceará cresce 40% em março, aponta o CAGED. Taxa de desemprego atinge 7,9% no primeiro trimestre deste ano. Empresa que omitir dados sobre igualdade salarial será fiscalizada, diz ministro. A Arezzo, a empresa Arezzo de calçados, projeta 1 milhão de pares de sapato por ano na fábrica de Uruburetama. Armando de Oliveira Lima escreve na sua coluna: geração própria de energia avança em 7,5 mil conexões no Ceará em 3 meses. O Senado aprova a manutenção do PERSE com limite de isenção fiscal de até 15 bilhões de reais até 2026. O Pacheco diz que a ação do governo federal contra a desoneração foi um erro ao ser levada ao Supremo Tribunal Federal. Pesquisa aponta degradação em todas as bacias hidrográficas do Ceará. O Tribunal de Contas do Estado fiscalizará inclusão da cultura afro-brasileira e indígena em escolas da rede estadual de ensino. Comunidade católica se despede das relíquias de Santa Teresinha. Multas por falta de exame toxicológico começam a ser aplicadas. O título do editorial do jornal O Povo desta quarta-feira é As Cozinhas Comunitárias e o programa Ceará Sem Fome. A capa do caderno de esporte é sobre o jogo de hoje à noite, o mata-mata. Para largar na frente, Fortaleza encara Vasco hoje à noite no Castelão e quer abrir vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Na matéria ainda do jornal, do caderno de esporte, diz que pontaria desequilibrada, isso é o Ceará Esporte Clube, com a pontaria desequilibrada, Ceará soma quase 40 finalizações em 2 jogos da Série B, mas anotou apenas 3 gols e vê setor ofensivo em mau momento. Com esta manchete, Lorena, eu encerro aqui as manchetes, as matérias internas do jornal O Povo. É com você. Bom, então vamos conferir agora as páginas internas do Correio Brasiliense, que traz na editoria de política sobre o Congresso Nacional.
Senado limita isenção a empresas de eventos. Aprovado por acordo, novo PES reduz número de setores beneficiados de 44 para 30, em vitória da equipe econômica. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, afirmou: "Quero agradecer mais uma vez à Câmara e ao Senado pelo fato de terem aprovado essa restrição ao PES, com regras que filtram o programa, estabelecem uma governança e o colocam dentro do orçamento. Agora temos um programa com renúncia de 5 bilhões de reais por ano." Judicialização foi erro primário do governo, diz Pacheco. O presidente do Senado afirmou: "Houve a precipitação do ajuizamento de uma ação. Esse é o ponto que nós, de fato, atribuímos ser um erro do governo sob todos os aspectos. No fim das contas, ainda que vitorioso em uma decisão liminar ou em uma decisão definitiva, acaba sendo uma vitória ilusória." Também na área sobre política, Dia do Trabalhador. Palanque sob medida para Lula. Com bons números para apresentar e popularidade em baixa, o presidente participa de evento com centrais sindicais. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, afirma: "Não são as máquinas, não é o dinheiro, não são os aplicativos, os algoritmos ou a inteligência artificial. São vocês, homens e mulheres de carne e osso, que fazem valer cada gota do seu suor e que merecem a parte justa da riqueza que produzem." Violência no trânsito. Van atropela 7 ciclistas na BR-040. Na véspera do início da campanha Maio Amarelo de prevenção a acidentes, grupo de 15 pessoas pedalava pelo acostamento. Por fim, na área de economia, mercado de trabalho. Desemprego cai para 7,9% no primeiro trimestre. A taxa é a menor registrada na série histórica do IBGE para o período entre janeiro e março desde o ano de 2014. Então, agora com os fins das manchetes, nós vamos conferir os comentários de Edson Silva. Bom, o senador Cid Gomes passa, a partir de agora, a integrar a lista dos marajás do Serviço Público Cearense, gozando de uma gorda aposentadoria como ex-deputado estadual. Saiu o ato do presidente da Assembleia Legislativa garantindo ao senador Cid Gomes a bagatela de pouco mais de R$30 mil por mês, segundo o ato que está publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado. Diz o ato: a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17 da Resolução número 751, de 14 de dezembro de 2022, o regimento interno, que, considerando os termos do parágrafo 2º do artigo 330 da Constituição do Estado do Ceará e o disposto nos artigos 4º, 8º e inciso 1 do artigo 10 e alíneas A e B, e parágrafo 4º do artigo 13 e parágrafo 4º do artigo 16 da Resolução número 429, tendo em vista o que consta do processo número 003-461/2024, protocolizado em 15 de abril de 2024, resolve aposentar o ex-deputado estadual Cid Ferreira Gomes, segurado do Sistema de Previdência Parlamentar dos deputados e ex-deputados estaduais do Estado do Ceará, a partir de 15 de abril de 2024, com proventos mensais integrais no valor de R$ 30.148,47. Cid Gomes está no rol dos marajás do Serviço Público Cearense. Ao contrário do seu irmão, Ciro Gomes, que foi prefeito de Fortaleza,
deputado estadual, governador do estado, deputado federal, ministro do governo federal e não guarda nenhuma aposentadoria. Cid abocanha, a partir do dia 15 de abril, R$30 mil por mês. O governador Eumano de Freitas, ontem, assinou diversos e importantes decretos. O primeiro foi a nomeação do novo desembargador, integrante do 5º Constitucional, saído do Ministério Público Estadual, o Procurador de Justiça, Marcos William Leite de Oliveira, para o cargo vitalício de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, ocupando a vaga destinada ao 5º Constitucional para membros oriundos do Ministério Público, em decorrência da aposentadoria do desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes. Outro decreto do governador Eumano convoca a 6ª Conferência Estadual das Cidades do Estado do Ceará. Este será lá para o mês de setembro. Um terceiro decreto do governador concede a medalha da abolição aos senhores Camilo Sobreira de Santana, Luiz Carlos Barreto, João de Lira Cavalcante Neto, Dom Edmilson Cruz, nome completo Emanuel Edmilson da Cruz, Ana Lúcia Bastos Mota e a Congregação Franciscana de Canidé. O deputado Fernando Hugo reassumiu ontem o mandato, depois de aproximadamente 8 meses licenciado para tratamento de saúde. O seu primeiro pronunciamento foi sobre a questão das drogas e a insegurança que drogas, geram na sociedade brasileira. Vamos ouvi-lo. Não dá mais para conviver com a violência, porque ela extrapolou qualquer sentido mínimo da racionalidade humana. Olhem, o Brasil tem hoje 18 em cada 100 mil homicídios praticados por ano. Essa é a taxação fruto de uma investigação dos coletores de dados estatísticos no Brasil até janeiro. Porém, de janeiro para cá, já houve uma piora com um acréscimo enorme. Deputado Fernando, quanto possível uma parte. A violência tornou-se uma eiva irracional da descomportamentabilidade humana. A bruteza indescritível com que foi assassinado um vereador, um parlamentar, um homem público, do conhecimento de todos nós como cidadão, é mais do que tempo de se criar, a nível federal, mãos dadas com os níveis de municípios e de estados, se criar um plano nacional de segurança pública. Deputado Simão, como é que um país que vive uma crise de violência dessa, onde de 20 anos para cá, matou-se mais de 1 milhão de pessoas? Não sou eu que estou inventando esses dados, não, deputado Leonardo. São dados captados percussientemente. O povo, ainda em vez de se ir buscar leis fortes, modernas, ágeis e rápidas para punir, se vai discutir a PEC das drogas. Venhamos e venhamos, isso é uma esculhambaria, porque a coisa chegou num ponto em que os mais dramáticos filmes de banditismo, bang-bang, pericial, policial,
ou até de terror, não chegam perto ao que nós estamos assistindo no Brasil. Não há mais paz social em nenhuma região do Brasil. Porém, quando eu digo enfrentamento, é porque bandido não pode deixar de, pelo menos, respeitar a polícia. Pelo menos, temer, na hora que ele assalta, na hora que ele se vicia, na hora que ele estupra, a presença policialesca. Afinal de contas, a polícia, no sentido vocabular mais simples, é uma instituição criada para proteger cidadãos. E ela não pode, por amarras extraordinárias que foram incutidas e embutidas nos estados do Brasil, deixar com que nossos policiais, muitas vezes, deixem de reagir. É esse enfrentamento de rua, é esse enfrentamento de inteligência, é esse enfrentamento de presídio que nós estamos precisando. O deputado estadual Guilherme Landim diz que já está próximo de concluir o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a má prestação de serviços da Coelce no estado do Ceará. Vamos ouvir o que ele disse. Deputado Guilherme Landim, o senhor já está preparando o relatório da CPI e da Enel? Já estamos em fase final do relatório. Vamos provavelmente apresentá-lo oficialmente quarta-feira da semana que vem. Estamos terminando aí de pegar sugestões e demandas de alguns dos deputados que assim querem o fazer, mas já está aí com 90% das principais questões encaminhadas e esperamos que a gente possa encaminhá-lo a Ministério Público Estadual, Federal, Justiça Estadual e Federal, Ministério de Minas e Energia, ANEEL, Governo do Estado, Arce, para que a gente possa, junto com esses atores, fazer uma grande mobilização para fazer uma pressão nessa empresa, para, enquanto ela ainda estiver no Ceará, ela seja obrigada definitivamente a prestar um bom serviço ao nosso povo. Deputado Guilherme Landim, dá para o senhor fazer um resumo do que foi essa CPI lá do ano passado, de fevereiro até aqui? Bom, nós tivemos várias oitivas, trouxemos e está dentro desse relatório informações importantes e que pouca gente sabia, suspeitas importantes de que os recursos do povo do estado do Ceará não estão ficando aqui no Ceará para ser reinvestido e dar qualidade ao nosso povo. A Enel Mundial, ela tem uma dívida absurda que supera os 60 bilhões de euros. Então, esses lucros que estão sendo a cada ano dados aqui pelo povo do estado, esse dinheiro está indo embora. Esse é um ponto. Outro ponto é que a Enel descumpre diversas cláusulas contratuais. Ela está recebendo incentivos fiscais por parte da Sudene para reinvestir e gerar emprego e renda no Ceará. Isso não está sendo feito. Para desenvolver o estado do Ceará, isso não está sendo feito. Eu estou trazendo um dado importante também, quero chamar a atenção aqui, que tem outra cláusula do contrato de venda, lá atrás, de 30 anos atrás quase, que ela é obrigada a tirar um percentual da receita que é dada por essa operação para reinvestir em obras para o estado do Ceará. E esse cronograma de obras está super atrasado. Nós temos aí mais de 300 obras que estão atrasadas. E ela descumpre isso, faz novos cronogramas, descumpre novamente. Então, dentre tantas outras coisas, as vítimas fatais, que dezenas delas nunca tiveram, mesmo com algumas decisões já favoráveis a essas vítimas, a empresa desdenha completamente, empurra com a barriga, faz novos novos recursos para não pagar a essas pessoas. A precarização do trabalho, que agora eles estão anunciando que vão fazer aí a incorporação para não ter mais essa precarização ou diminuir, mas de fato é o que acontece hoje. Enfim, muitas outras coisas, a parte de manutenção. Então, vai ser um relatório robusto que nós esperamos que possa fundamentar
esses órgãos que eu já falei a tomar medidas drásticas. E, sobretudo, nessa fiscalização que já está em andamento pela ARCE, que é fruto da pressão dessa comissão, dessa CPI, lá a ANEEL, já está em andamento. A promessa da ARCE é que entregue em junho e que dessa vez não vai dar multa. Dessa vez, ou ela cumpre aquilo que for, porventura, identificado como falhas da empresa, ou então ela já vai ter o processo de caducidade aberto. Então, nós esperamos que isso possa, de fato, acontecer a partir de agora. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, ontem concedeu mais uma longa entrevista coletiva. Ele já havia dado uma entrevista coletiva na semana passada, quando o governo federal entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para que, pedindo ao Supremo uma medida cautelar, uma liminar, para suspender os efeitos da lei que o Congresso aprovou, desonerando as folhas de pagamento das prefeituras do Brasil e de 17 grandes empresas nacionais, aquelas que mais empregam. Naquele momento, na semana passada, o senador foi duro nas suas afirmações, tanto em relação ao Poder Executivo como ao próprio Poder Judiciário, quando ele disse que o ministro que concedeu a liminar, o Zanin, deveria ter mais cautela ao assinar a cautelar. Pois bem, essa ação está tramitando no Poder Judiciário, no Supremo, depois que o ministro Zanin concedeu a liminar, a cautelar, o processo foi para a consideração de todos os ministros, no que eles chamam lá, numa sessão virtual. É uma sessão em que cada um participa individualmente da sua própria residência, seu escritório, e dá o seu voto. Essa ação já tem 5 votos favoráveis à manutenção da liminar. O ministro Luiz Fux pediu vistas, chamou o feito à ordem, como dizem aí os operadores do direito. Naturalmente, querendo acalmar os ânimos, porque essa briga é grande entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, embora os representantes de ambas digam que não existe briga. E também do Poder Legislativo com o próprio Poder Judiciário. O Senado tem um olhar atravessado para o Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Luiz Fux pediu vistas para acalmar os ânimos e não se sabe quando ele dará o seu voto ou se pedirá para o processo ir para o plenário natural do Supremo Tribunal Federal. Mas ontem, a entrevista coletiva do senador Rodrigo Pacheco foi para dar uma satisfação à sociedade e reafirmar o seu recado ao Poder Judiciário. Ele falou sobre as pautas do Senado Federal e do Congresso Nacional, porque o Executivo está querendo passar a ideia de que o Senado quer retaliar o Executivo com umas pautas bombas. Então, ele foi justificar as pautas que constarão das próximas sessões do Senado e do Congresso Nacional. Vamos ouvir parte da entrevista.
pauta do Senado o projeto de lei do PS. Nós colocamos urgência para poder justamente levar direto ao plenário do Senado. Foi um apelo dos setores, né? Muito importante que se registre isso. Estão muito ansiosos por ter essa definição e resolver na política essa questão do PS. Então, já na pauta, sob a relatoria da senadora Daniela Ribeiro, parece que já publicou o seu parecer de plenário. Vamos submeter agora ao colegiado para poder apreciar. Primeiro, a pauta do projeto, então é um indicativo que não há nenhum tipo de retaliação ou algo que o valha, né? Foi lido o parecer e é regimentar o pedido de vista, isso é inegável, né? Então, feito o pedido de vista, volta na outra semana, numa sessão extraordinária da CCJ, que vai ser na terça-feira, e certamente o projeto vai ser votado. Cabe naturalmente ao governo trabalhar através de sua base do Senado Federal para poder estabelecer o convencimento sobre o mérito do restabelecimento do DPVAT no Brasil e também de um ponto que merece ser aprofundado e esclarecido, que é o do artigo 14, referente ao gasto de 17 bilhões e 700 milhões de autorização para que o governo faça num projeto de DPVAT. Então, isso também é um trabalho que o governo vai precisar fazer dentro dessa lógica de responsabilidade fiscal para poder convencer os senadores de que isso é devido, uma alteração da lei complementar do arcabouço fiscal na lei complementar do DPVAT com algo que foi ali inserido. Também é o tempo, inclusive, para o convencimento de parlamentares em relação a esse tema. Mas não há nada de anormal, sob o ponto de vista de procedimento, de leitura do parecer na comissão, pedido de vista, volta na outra semana, inclusive com a solução disso antes da sessão do Congresso Nacional, que é um pleito do governo que eu atendi tempos atrás, de poder adiar a sessão do Congresso Nacional justamente para que pudesse se apreciar esse projeto de lei complementar do DPVAT. Há um projeto de lei que já foi apreciado no Senado, já foi apreciado na Câmara, retorna ao Senado, tem o mesmo relator da PEC e nós estamos casando as duas proposições, uma de definição de verbas indenizatórias por lei para evitar que haja criação de verbas indenizatórias nos tribunais e no Ministério Público e, ao mesmo tempo, a reestruturação da carreira através da proposta de emenda à Constituição. As duas coisas casadas e em conjunto significam, primeiro, uma economia para o Estado brasileiro e, segundo, independente da economia que isso represente, dentro do orçamento da própria instituição, dentro do orçamento do Judiciário, dentro do orçamento do Ministério Público, de modo que essa combinação de lei com a emenda constitucional não alterem absolutamente nada a nossa busca de cumprimento da meta fiscal, de déficit zero, porque isso tudo está compreendido dentro do orçamento do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público e constitui uma forma também de conciliar o interesse que a sociedade tem, que também nós temos, assim como fizemos reforma previdenciária, assim como trabalhamos por fim de auxílio moradia, assim como definimos uma lei de abuso de autoridade, definiremos também as verbas indenizatórias possíveis para evitar essas notícias que nós temos de salários estratosféricos. Então, essa é uma lógica. Mas, ao mesmo tempo, outorgar essas carreiras, que têm características muito específicas de vedações exclusivíssimas, fruto de vedações, inclusive constitucionais, que elas possam ter uma reestruturação de evitar a distorção de alguém em final de carreira percebendo uma remuneração menor daquele que entra. No final das contas, quando a gente exige como sociedade que nós temos uma justiça eficiente, de profissionais que sejam qualificados, vocacionados, que se dediquem exclusivamente àquilo que estão fazendo, que é de julgar as pessoas e julgar as demandas do país. É preciso ter uma estruturação de carreira que seja justa. Eu acho que o governo federal tem que chamar o feito à ordem, né, como se diz no direito, para poder compreender quais são os problemas federativos que nós temos, a situação financeira dos municípios. Então, o que pode ser feito dentro do limite do que pode ser feito pelo governo federal para os municípios brasileiros em termos, por exemplo, da solução da dívida previdenciária deles, que é bilionária hoje. O que pode ser feito para os estados endividados no programa de efetivo pagamento que substitua o regime de recuperação fiscal? Então, quando nós estamos tratando desses temas, e às vezes somos mal interpretados, é porque o nosso papel é cumprir meta fiscal, é zerar o déficit público, é ter responsabilidade fiscal. E sobre isso nós tivemos, não diga que nós não tivemos, porque ao longo do ano de 2023 nós aprovamos um sem número de projetos que deram a sustentação fiscal, que fez com que nesse primeiro trimestre houvesse recorde de arrecadação do governo federal e do Estado brasileiro em função daquilo que foi feito pelo Congresso Nacional. Então nós temos responsabilidade fiscal. Mas por outro lado, nós recebemos aqui as aflições e os dilemas dos municípios
municípios brasileiros, muitos deles quebrados. Nós recebemos, somos representantes dos estados brasileiros. O Senado é a casa da federação. Nós recebemos setores da economia aqui que não vão ter condição de pagar a folha de pagamento com essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal e não sabem nem como pagar, se vai ser pelo faturamento ou se vai ser pela folha, se já se aplica em maio ou não. Então, o nosso papel é um papel delicado de receber essas aflições todas. Bom, o presidente Lula já tem cedido a alguma coisa às pretensões dos senadores. E tem cedido muita coisa que em relação aos interesses dos liderados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O governo não tem uma base parlamentar no Congresso Nacional que ele possa impor as suas proposições. E o Senado deve sim, a Câmara devem sim examinar com lupa todos os projetos do governo, quer tratam de questões financeiras ou outras quaisquer. A obrigação do senador e do deputado é exatamente esta, de examinar as proposições, aprová-las ou rejeitá-las e fiscalizar o Poder Executivo. O governo não pode tudo, aliás, ele não pode nada. Quem pode é o Poder Legislativo. O governo só faz o que manda o Legislativo, o que determina a lei. É diferente da iniciativa privada, que pode fazer tudo, só não aquilo que a lei proíbe. O poder público, o executivo, só pode fazer o que a lei manda. Então, é por isso que a Constituição diz que deve haver harmonia entre os três poderes. Embora a própria Constituição diga que todos os três são iguais em relação à força, a poder, mas em razão dos outros artigos, outros dispositivos da Constituição, o Legislativo é o maior deles, porque Executivo e Judiciário só podem fazer o que a lei manda. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim, autorizou ontem a instalação de 3 comissões parlamentares de inquérito. Esses 3 pedidos de CPIs já estavam na Câmara há algum tempo. Foi acelerada as suas instalações em razão de um pedido de instalação de uma outra CPI para apurar a venda de imóveis do município de Fortaleza. Os vereadores apresentaram uma farta documentação, segundo eles, comprovando que o município tem vendido alguns dos seus imóveis a preço de banana. Por isso que um vereador, na semana passada, de repente, entrou no plenário da Câmara com uma penca de bananas e distribuiu essas bananas no plenário, simbolizando a venda de terrenos da Prefeitura. As 3 comissões instaladas ontem foram uma para investigar possíveis irregularidades por parte das empresas de tecnologia que gerenciam o exercício da atividade de transporte individual de passageiros de pequenas cargas, através de aplicativos no município de Fortaleza. Outra para investigar possíveis abusos e irregularidades nos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, a Coelce, o Enel. E a terceira, para averiguar
os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no município de Fortaleza. Esta é de interesse dos apoiadores do prefeito Sarto. Desculpa. O Sindicato dos Médicos levou ontem à Assembleia um anteprojeto de lei instituindo o salário mínimo do médico no estado do Ceará, fixando em R$ 11.716,19 o salário mínimo do médico cearense. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã de 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Obrigado.